Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui juntos para que possamos discutir mais um caso de um idoso assistido pela Rede de Assistência a Idosos aqui de Londrina. Eu quero informar a todos que especialmente estão vinculados a nós pela primeira vez hoje. Este é um trabalho que o GESEM, Grupo de Estudo sobre Envelhecimento da UEL, faz em parceria com a Regional de Saúde, o CISMEPAR e a Secretaria de Estado de Saúde, tá? Procurando, pelo menos uma vez por mês, nos encontrarmos aqui para que a gente possa discutir alguns casos de idosos e aí, a partir da apresentação, né, que é um trabalho feito com o Grupo de Estudo de Envelhecimento da UEL, a Regional de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, o CISMEPAR, e busca, através de uma troca de experiências e de conhecimentos, procurar aprimorar a assistência que hoje prestamos aos idosos nos diversos serviços e locais onde nós temos idosos sobre assistência na nossa cidade, em outras regionais do nosso estado e outros locais que possam estar conectados conosco, tá? Hoje, de uma maneira especial, nós temos aqui um caso, tá, que vem de um serviço novo aqui na região de Londrina, um serviço oferecido pela Prefeitura Municipal de Saúde, em parceria com outros órgãos, que é a Casa Dia, né? O caso que vamos dialogar um pouco sobre ele é de um idoso, hoje, né, assistido por essa Casa Dia, ou em vias de, né, ser assistido nesta Casa Dia. Quem vai apresentar o caso para a gente é a Jaqueline, que está aqui ao meu lado. Ela é assistente social da Casa Dia, né, e como vocês podem ver aqui atrás de nós, nós temos a Verusca, que faz parte da equipe do CISMEPAR aqui de Londrina, e outros colegas acadêmicos aqui da universidade. À minha esquerda aqui, para quem ainda não ouviu, o professor Cabreira, que vai, junto conosco, discutir e propor algumas intervenções ou dar algumas sugestões para a condução do nosso caso de hoje, tá? Então, para que a gente não perca tempo das nossas discussões, eu logo vou passar o microfone já para a Jaqueline. Eu quero pedir para as pessoas que estão conectadas conosco, que procurem aí agora, a partir deste momento, colocar da onde vocês estão conectados, né? Se vocês são um serviço especial, se vocês são de uma regional de saúde ou de uma cidade específica, para que a gente possa identificar todas as pessoas que estão conectadas conosco nessa discussão de caso, ok? Então, Jaqueline, você pode apresentar para nós o caso, por favor? Bom, o caso é sobre um idoso. Ele é aposentado, viúvo, ele tem 2 filhos, uma filha que mora em outra cidade, não tem muita relação com o pai, né? E um filho que é quem mora e cuida do pai, presta os cuidados. Em 2017, ele solicitou uma vaga em LPI, ainda não foi encaminhado. Recentemente, ele foi encaminhado para a Casa Dia para Idosos, que é esse projeto novo que agora a gente está atendendo. A intenção daí de encaminhar ele para lá é que ele seja melhor cuidado durante o dia, participe das atividades, se alimente melhor, tome as medicações nos horários corretos e tenha mais convívio social. E aí, de acordo com a avaliação para ele ingressar no serviço, ele apresentava dificuldades no autocuidado, se encontrava fraco, que ele tem um quadro de anemia, apresentava grau moderado de demência, né? Ele já residiu com os sobrinhos, atualmente ele reside com esse filho que tem diagnóstico de esquizofrenia. Ele não faz uso correto de medicamentos, ele abandonou o tratamento, até hoje ele procurou para voltar ao tratamento. Fazia uso de álcool, agora não faz mais, e apresenta bastante dificuldade para cuidar do idoso, inclusive quanto à medicação, né? Já teve visita que a gente percebeu que ele não sabia como medicar. E ainda assim, o idoso prefere morar com o filho, também demonstra bastante interesse em cuidar do pai, mesmo não tendo condições, né? De acordo com a rede de serviço, já foi encaminhado até o caso, foi solicitada uma avaliação de saúde do filho, né? Para comprovar que ele não tem condições de cuidar do pai.
O caso clínico dele, ele chegou na casa dia com um histórico de demência, hipotiroidismo, colesterol e síndrome anêmica. Segundo o CREAS, ele apresentava dificuldade de autocuidado, semi-independente, fraqueza decorrente do quadro anêmico e um grau moderado de demência, baixa ingestão hídrica, se alimentando pouco. Ele estava pesando 38 quilos. Medicação, ele estava usando metformina uma vez ao dia, Puran, simvastatina e sulfato ferroso. E sulfato ferroso 2 vezes ao dia e o Paco para dor. Em consulta na UBS no dia 23/4, foi alterado o medicamento dele para dor, onde foi prescrito paracetamol e ibuprofeno. No dia 29, o filho avisou a casa dia que o pai tinha passado mal, levou para o hospital, para o Zona Sul. Foi informado que o idoso seguia em internação no hospital e que haveria suspeita de câncer no pâncreas, onde foi encaminhado para acompanhamento no HCL. No dia 28, ele voltou a frequentar a casa dia, com retorno agendado no Hospital do Câncer, no mês seguinte, para decisão da conduta médica. Ele apresentou piora no quadro de desnutrição, com dificuldade para se alimentar, sendo necessária alimentação pastosa e diminuição da forma muscular global. No dia 30, ele se alimentou bem pouco no almoço, à tarde apresentou episódios de tremores e frio, decorrente da piora do quadro anêmico, e foi necessário maior frequência de oferta alimentar. No dia 6, ele passou por consulta no gastro do Hospital do Câncer e foi avaliado, fez exame de biópsia e prescrito levofloxacino uma vez ao dia, Noripurum 3 ampolas, uma vez por semana. Foi agendado o retorno em 30 dias, que vai ser agora dia 18, né? Ficou agendado. Aí vai ser necessário fazer o pedido de tomografia. Essas medicações é o filho que dá, então também a gente não tem como saber se foi dado de forma correta, né? As ampolas ainda o posto está dando, a medicação oral não. Segundo reavaliação nutricional no dia 21/6, houve ganho ponderal de 6 quilos do paciente, melhora da força muscular e marcha com apoio. E no dia 1º, o paciente refere na casa dia que tem apresentado constipação há mais ou menos 15 dias. Foi realizado encaminhamento para consulta e agendado encaixe no dia 2 na UBS, e foi prescrito fosfoenema, uma vez ao dia se necessário, e foi realizado o procedimento com sucesso. Aqui também. Essa parte do índice de vulnerabilidade, como a gente não conseguiu contato com o parente, a gente perguntou para ele algumas partes, né? Fizemos, enquanto equipe, algumas, as outras partes. Acho que é isso. Bom, então, para só esclarecer, se alguém chegou aí conosco agora, né, nós estamos discutindo um caso de um idoso atendido num serviço novo aqui na cidade de Londrina, que é a Casa Dia, tá? Só para esclarecer, a Casa Dia funciona num espaço hoje cedido pela Fundação, em parceria com a Fundação Tamarose, né, que ofereceu o espaço e o serviço para acolher os idosos. Tem a proposta de atender a idosos durante o horário diurno, né? Então, os idosos não pernoitam lá, mas tem durante o dia todo a assistência de uma equipe multidisciplinar, desde alimentação até fisioterapia, psicologia, várias atividades de sociabilidade, né? Então, os idosos que vão para a Casa Dia, em geral, é uma decisão conjunta da Secretaria de Saúde, que muitas vezes indica os idosos, em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, que também ajuda no gerenciamento desse serviço, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente destacar que é muito frequente que os idosos que vão para esse serviço da Casa Dia tenham passado já em algum momento anterior por uma possível indicação de institucionalização, né? Institucionalização assim, de maneira permanente, um local onde ele ficaria dia e noite, tá? Mas por N
aspectos de decisão, desde o aspecto técnico do quanto realmente o idoso precisaria ficar de noite numa instituição, e as próprias condições de vaga nas instituições têm levado que a gente, às vezes, decida que o idoso possa ocupar uma vaga na casa-dia, tá? Eu acho que eu queria só reforçar aqui que o que chama atenção no caso desse idoso, e a gente podia pensar, assim, um pouco, que quando a gente olha o caso sem as minúcias da história da evolução clínica, aparentemente é um caso muito frequente de um certo uma certa déficit de capacidade de autocuidado, né, na medida em que é um idoso que mora sozinho, aparentemente com um quadro moderado de demência, e que mora com um filho que tem um diagnóstico da área de saúde mental, né? Mas, para mim, chamou a atenção, tá, Jaqueline, que quando a gente vê a história clínica, aparentemente, o que poderia ser só uma situação de um certo autodescuido, assim, né, um déficit de cuidado com relação à alimentação, emagrecimento, pode passar também, pelo quadro clínico posto aqui, com um caso associado de um câncer, uma neoplasia, né, que está em investigação, tá? E eu acho que é interessante a gente perceber que, assim, até que a gente tenha a confirmação desse diagnóstico, né, porque ainda está em fase de exames, pelo que a gente sabe, de qualquer forma, o pouco cuidado, né, que a gente já conseguiu orientar e fazer com esse idoso, já repercutiu com uma melhora do ganho de peso, né? Isso me chamou a atenção e isso mostra que muitas vezes também orientações simples, orientações básicas, já podem impactar positivamente até que a gente tenha a confirmação desse diagnóstico, tá? Eu acho que vale a pena a gente pensar, mesmo que, assim, fisicamente ele é um idoso que apresenta algumas vulnerabilidades bem instaladas, né, essa suspeita aí de um tumor de sistema digestivo, e ele, em verdade, nos últimos tempos desenvolveu um quadro infeccioso que foi tratado, né, com levofloxacina, que aparentemente a gente não tem exatamente a descrição de qual poderia ser essa fonte de infecção. Mas eu acho que isso é importante também nós lembrarmos, né? Que muitas vezes o idoso, quando tem a sua capacidade física diminuída por N fatores, ele começa a associar diferentes quadros agudos ou crônicos que vão, parece que agravando um pouco o seu quadro. Então a gente tem uma possível déficit de autocuidado, com uma influência da questão social de quem é o cuidador, que é o filho, que tem uma doença mental. A gente tem uma suspeita de um tumor, tem um quadro infeccioso recente aí sendo tratado, né? Mas mesmo assim, apesar aí dessa última queixa da constipação, parece que ele tenta responder as intervenções da equipe já tendo ganhado um pouco de peso só pelo fato de já estar sendo atendido na casa-dia, né? Então, acho que, para mim, isso mostra que, às vezes, pequenas intervenções, uma atenção especial já pode começar a fazer uma certa diferença no estado de saúde ou de condições de resistência dos idosos que a gente cuida, tá? Eu acho que, inicialmente, era isso que eu queria destacar. Eu queria passar agora para o Cabreira. Cabreira, quer? Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa rede que a gente forma no estado todo do Paraná é bastante proveitosa. Nós estamos vendo aqui pessoas do estado todo, né? Tem gente de Moinhos de Melo, de Curitiba, nós temos gente de Foz do Iguaçu, Irati, né? Então, assim, e tanta gente que está podendo acompanhar essas discussões. Eu acho que é uma rede mesmo de pessoas que querem qualificar o atendimento aos idosos. Cada vez mais nós vamos ter isso como demanda, né? E nada melhor do que a gente desenvolver raciocínio, desenvolver, estimular o aprendizado baseado em casos clínicos, né? Então, esse caso clínico, ele me chama a atenção. Primeiro que ele apresenta uma nova modalidade
de atendimento ao idoso, né? Nós estamos vendo que só fazer ambulatório é insuficiente, que as internações também não são suficientes. Nós já descobrimos que, apesar da gente achar que na casa das pessoas, junto com a família, é o melhor lugar, muitas vezes precisa ir para uma instituição de longa permanência. E aí agora nós estamos com a modalidade de casa-dia, né? Que seria hospital-dia ou um local onde você possa passar o dia. Tem muita coisa boa para acontecer, né? Eu acho que se a gente pudesse pensar nesse tipo de modalidade, a gente vai aprender mais e a gente vai estar acostumando melhor a ver o potencial desse tipo de modalidade. Uma outra coisa que me chama a atenção, neste caso, gente, e para todos nós que somos, a gente atende ao serviço de saúde, é entender o seguinte, como que a avaliação afetiva pode passar por cima de uma avaliação pragmática nossa, né? Qualquer um que for na casa dele vai dizer o seguinte, não, o senhor não pode estar aqui, o senhor não pode ficar com este seu filho que também não tem boa saúde, nós vamos arranjar uma coisa melhor para o senhor, né? Então, assim, o que a gente chama de coisa melhor para o indivíduo nem sempre é aquilo que ele reconhece como uma coisa melhor, né? A gente não tem que fazer aqui um embate de quem tem mais razão, a gente tem que fazer um embate mesmo de escuta, de ver qual é a autonomia, qual é o desejo desse indivíduo. Então, eu acho muito interessante que todos nós aqui em rede possamos pensar nisso, né? Até que ponto a gente pode até passar por cima da nossa avaliação pragmática para dizer o seguinte, olha, naquele caso, nessa circunstância, o que a gente tinha para fazer era melhorar esse atendimento que é feito lá e que a gente reconhece que tem vários problemas. E uma coisa muito importante desse paciente, apesar das múltiplas doenças que ele tem uma doença muito importante que é a desnutrição, né? Quer dizer, é um indivíduo com uma síndrome de fragilidade, né? Ele tem uma desnutrição, um indivíduo que pesa 38 quilos, independente da altura dele, com 38 quilos isso é muito pouco, então ele tem a desnutrição, mas tem também uma função tiroidiana, tem também um colesterol mais aumentado, tem também um diabetes tipo 2, tá certo? E está esquecido. Até que ponto isso é uma demência de Alzheimer? Eu acho que isso, você viu que, como é uma coisa interessante, isso passa a ser secundário nesse momento. E não é o que é o mais importante nessa discussão, tá certo? O mais importante nessa discussão é conseguir corrigir essas questões. E aí, me chama a atenção, gente, uma coisa que todos nós vemos o tempo inteiro, a metformina, né? A metformina é um remedinho que a gente usa para o diabetes, é um baita remédio muito importante, só que ele gera um problema, emagrecimento. Ele pode piorar a absorção de algumas vitaminas, ele pode gerar piora da questão nutricional. Então, por mais que eu queira que o diabetes esteja bem controlado, talvez este não seja o indivíduo que precise da metformina. E aí, então, a gente pode estar tentando diminuir isso. E pensando em remédio ainda, nós estamos usando medicamentos para prevenção. Uma aspirina para quê? Para que esse indivíduo nos próximos 10 anos não venha a ter um infarto. Para que esse indivíduo nos próximos 10 anos não tenha a ter um derrame. A mesma coisa com a estatina. E aí a gente fica pensando, será que esse indivíduo, a gente precisa pensar em 10 anos ou nós temos coisas emergenciais para serem pensadas neste momento? Então, a questão da nutrição e da organização do cuidado, ele passa à frente na lista de preocupações nossa, sem dúvida nenhuma, do que se a gente for só olhar para o colesterol, só olhar para o risco cardiovascular, só olhar para o controle do diabetes. E uma coisa que a professora Amara também já chamou a atenção, como que a partir de medidas relativamente simples, mas coordenadas por todos nós, os indivíduos que estão nos serviços, ele pode recuperar um problema importante que é a desnutrição. Você veja, esse indivíduo ganhou peso, gente. A coisa mais difícil que tem é a gente ganhar peso, né? Quando a gente tem 38 quilos. Então, a equipe conseguiu um avanço enorme para a qualidade de vida, para a quantidade de vida e, sem dúvida nenhuma, para a dignidade de vida também. E uma outra questão, né? Você viu como o foco de, olha, ele tem um câncer, vamos fazer o diagnóstico e vamos
cruzar os braços esperando o diagnóstico. Você viu? Não foi essa a atitude da equipe e eu achei muito interessante. Quer dizer, ele tem um câncer, o câncer está aí ou não está, mas ele vai fazer um diagnóstico, mas a equipe continua mantendo esses dados, essas coisas importantes, como a questão da nutrição. O câncer de pâncreas é um câncer extremamente grave, é um câncer de baixa sobrevida. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos caindo também na questão da terminalidade, nos cuidados paliativos, e que aí seria esta modalidade de acesso, como a Casa-Dia, é muito interessante, tá certo? Então, gente, eu acho que nós estamos... esse caso, ele traz para a gente uma reflexão importante, né? Que como nós gestores de saúde, como nós que somos profissionais da área da saúde, podemos ajudar esses indivíduos, mas nem sempre, só com a receitinha do bolo que a gente tem em casa. Olha, desse jeito não dá para fazer, ou desse jeito não. Não, a gente pode se adaptar a esse indivíduo que prefere ficar do lado de um indivíduo também doente, mas que tem um vínculo afetivo muito importante. Bom, dando continuidade, eu estava aqui aproveitando um pouquinho enquanto o professor Cabreira já sugeria aí algumas revisões no quadro da farmácia, né, da polifarmácia desse medicamento, e estava me chamando a atenção aqui, Jaqueline, quando eu olhei o IVCF-20 dele, tá? Porque, assim, quando a gente olha o IVCF-20 dele, é interessante, né? No primeiro bloco de atividades avaliadas, quanto à atividade física diária, ele foi unânime, né? Ou quem informou para a equipe foi unânime que ele perdeu a capacidade de autonomia em algumas atividades, como fazer compras, como controlar o seu dinheiro, tal. É claro, a gente entende isso, né? Ele era um idoso com uma sua situação física fragilizada, até pela perda de peso, que aí nós vamos ter que avaliar até que ponto o tumor se confirma e pode ser provocado também pelo tumor. Mas veja, me chamou a atenção que na descrição do caso, a equipe coloca como ele tendo uma demência moderada. Mas no IVCF-20, na dimensão da cognição, quem avaliou o idoso considera que ele não tem esquecimento, né? Então, eu acho que, assim, isso parece um detalhe na avaliação. A gente sabe que essa questão do esquecimento pode sofrer consequência do hipotireoidismo que ele trata com o Puran, pode sofrer consequência de um quadro depressivo, que pode estar agravado por esse estado nutricional e de perda de peso, tá? Mas que na avaliação cognitiva do IVCF-20 não se confirmou. Então, por que eu quero destacar isso, né? Porque eu acho que é importante que a equipe, de diferentes maneiras, tente avaliar essa cognição, até que ponto ele tem mesmo uma demência ou não. Por quê? Porque nessa linha que o Cabreira estava colocando, né? Se a gente não confirma esse diagnóstico de uma demência moderada, talvez isso facilite que a gente possa deixá-lo ainda mais tempo com o seu filho, né? Porque se ele está cognitivamente bem, apesar da equipe ter a sensação de que ele não toma os remédios corretamente, tudo, isso talvez seja uma questão mais da gente investir em estratégias de orientação, de reforço da forma de usar a medicação, e ele tenha, sim, condições de permanecer morando com seu filho, né? E aí me chama a atenção que, na sequência, quando a avaliação foi para a área do humor, ele mostrou uma tristeza, né? Claro, né? Quem de nós, se tivesse com 32 quilos, não estaria um pouco triste? Talvez sim. A gente não sabe até que ponto essa patologia de pâncreas está afetando também o seu estado geral de nutrição, de força, mas é outra coisa para a gente avaliar, né? Será que todo esse contexto físico, patológico, aí de doenças a confirmar, também não está querendo começar um quadro de uma tristeza que pode evoluir futuramente para uma depressão, né? Aqui, só com essa informação, a gente não consegue dizer isso, tá? Mas eu acho que é muito importante que a equipe acompanhe isso, avalie isso,
Isso, perfeito, né? Porque daí ela é uma das profissionais super capacitadas para dizer para a equipe, olha, parece que tem um pequeno quadro de depressão, vamos tentar intervir nisso, se, né? Principalmente conforme a evolução dos diagnósticos e aquilo que o Cabreira colocou, né? Realmente a desnutrição está instalada, né? Pode ter um fator social, pode ter o fator do diagnóstico de câncer aí muito relacionado a essa desnutrição, mas realmente, para mim, chamou muita atenção, né? Ele engordou 6 quilos, quer dizer, né? Vamos torcer que se tiver alguma coisa nesse pâncreas é algo bem inicial e que talvez tenha aí uma chance, pelo menos, a gente dar um pouco de chance de vida para ele, de tempo de vida para ele, cuidar da qualidade dessa vida, né, que nós ainda vamos ter. Mas eu acho que esses 2 aspectos da cognição e acompanhar esse estado de humor dele é essencial para a gente realmente avaliar até que ponto ele não pode ficar com o filho, tá? Porque assim, se a gente tivesse aqui conosco com um profissional da área de saúde mental, com certeza ele ia nos perguntar alguma coisa, né, sobre esse filho, né? Esse filho faz tratamento, não faz tratamento? Esse filho tem comportamentos que aparentemente são antissociais que justificaria afastar o pai dele, né? Porque assim, tem um relato aqui que eu me entendi, parece que o filho faz uso de bebida alcoólica ou fazia e parou. Então, isso é muito frequente em pacientes com quadro de saúde mental, mas mesmo assim, na minha avaliação, assim, com o quadro que a gente tem aqui, eu não sei, eu concordo com o Cabreira, se realmente esse pai não pode continuar com esse filho, tá? Se ele voltar para o tratamento, a gente não pensa em tirar. Fala aqui para todo mundo ouvir. O filho voltando para o tratamento, a gente não pensa em tirar. Ele procurou a gente para pedir ajuda ontem e hoje, a gente encaminhou ele já para consulta, né? Para ele voltar a fazer o tratamento, porque agora ele percebeu que ele precisa. Então, ele voltando, se tratando, aí tudo bem. Porque ele tem episódios, assim, dele de surtos, assim, de quebrar tudo, e essa é a nossa preocupação. Nunca teve queixa contra o idoso de fazer, né, violência, agressão, mas tem com outras pessoas, com a casa. Nossa preocupação é essa. Mas ele voltando para o tratamento, aí continua. O que vocês estão propondo, essa modalidade de hospital dia, né, ele preenche, ele contempla essa modalidade de hospital dia, ele contempla muito bem essas perspectivas aí, olha, do indivíduo manter dentro de casa, tá certo? Mas com essa assistência, né? Uma assistência civil que fez uma diferença muito grande, né? Tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que ela é vital mesmo. Parece que essa questão da nutrição é uma coisa importante. A pergunta foi o seguinte: e qual foi o período de melhora? Em quanto tempo nós ganhamos tudo isso de peso? E qual foi a conduta? Né? Será que foi uma conduta só de oferecer comida? Porque muitas vezes o que não tinha na casa dele era uma organização da oferta de alimentos, né? Ou se teve alguma outra intervenção na alimentação lá dentro de casa. Você poderia responder para a gente isso? Foi cerca de 2 meses que ele ficou na casa dia, que ele ganhou esse peso. A gente faz um trabalho, tem uma nutricionista, então a alimentação lá é toda adequada, né? E a gente tenta fazer um trabalho com a família. É difícil a gente conseguir trazer a família. No caso desse filho, a gente não conseguiu trazer. Mas a gente tem um trabalho para fazer com a família, de orientação mesmo. No caso desse, não aconteceu, porque a gente não teve essa abertura. Parece que este ganho foi por conta da oferta de comida. Lá na casa dele. Então você veja, gente, nós falamos muito sobre a violência sobre o idoso, né? E a violência da falta de comida é uma violência, né? É uma situação ruim, né? A insegurança alimentar que esse idoso estava se submetendo, né? Porque só isso explica um ganho tão grande como esse. Sim. Né? Quer dizer, um indivíduo que não tinha comida e vocês ofereceram comida. E, de repente, é essa nossa condição mesmo, né? Quer dizer, você veja que nós, os funcionários da saúde, a gente não consegue dar o afeto que o filho
doente psiquiátrico consegue dar, tá certo? E nem contemplar essa necessidade de um pai. Mas a gente consegue dar o prato de comida que o filho não podia dar. Então, é interessante isso, né? Cada um dentro das suas possibilidades. Então, me parece mesmo que foi a oferta de comida que fez uma diferença, né? Acho que nessa linha eu acho muito interessante, isso é uma coisa, um aspecto importante, né? Vejam, a Casa Dia identificou que o cuidador também tinha problemas, né, graves, que precisava de acompanhamento, né? E vejam, é um movimento de cuidado que gera toda uma rede de cuidados, né? Quando o filho percebeu que o pai estava melhorando, estava sendo cuidado aparentemente, vamos torcer que isso se mantenha, né, Jaqueline? Ele já abriu aí uma janela para dizer, então tá, eu também vou me tratar. Eu acho que isso é uma outra visão muito importante, gente, porque assim, a gente tende muitas vezes a olhar para as famílias e falar assim, não, essa família não serve para cuidar, tira o idoso dela, né? Mas não é sempre essa a melhor solução. Exatamente. A gente trabalha também com a família. A gente trabalha com o idoso e com a família, faz acompanhamento geral para não precisar institucionalizar. Uma coisa aqui que foi comentado também, que eu acho uma coisa importante, assim, mas espera aí, foi ofertado alguma suplementação além da alimentação? Gente, porque todo mundo que trabalha com idoso aqui sabe, não é fácil, né? Não é só colocar um prato de comida na frente dele e aí ele vai comer um monte e vai engordar como as crianças engordam, quanto os adultos engordam. Muitas vezes o idoso não consegue essa resposta, porque tem apetite ruim, porque não consegue ter uma plenitude gástrica, quando come já não se sente a saciedade já é completada já muito rapidamente. Então, assim, o papel da suplementação, ele é interessante. Muitas vezes a gente vai ter que ofertar uma suplementação, né? Que são produtos que a gente, com um volume menor, com 200 ml, a gente consegue dar aí 200 calorias. Isso pode ser que, eventualmente, a gente tenha que usar mesmo os suplementos para ajudar essa questão nutricional, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é somar mesmo, né? Veja, se não foi usado ainda o suplemento, ele ganhou peso, o filho está respondendo, mostrando uma disposição de começar o tratamento. Então, eu acho que o caminho perfeito é esse mesmo, né? Vamos torcer que esse filho volte ao seu tratamento, né? Porque a gente tem clareza, gente, muitos pais largam tudo para acompanhar exatamente os seus filhos com outros problemas, porque ele sabe também que se ele sair da casa do filho, esse filho vai ficar totalmente sozinho, né? Tem uma irmã, mas que está longe, que ofereceu apoio para o pai, mas não ofereceu a moradia para o irmão, né? Esses enfrentamentos familiares são muito frequentes, a gente não precisa e não deve, enquanto profissional, fazer julgamento desses contextos, mas aí reforça ainda mais isso, né? Quem sabe a gente consegue continuar cuidando desse idoso na casa dia, como vocês estão fazendo, esse filho faz o tratamento e nós vamos manter o equilíbrio da família. Né? Porque assim, quem garante também que indo à casa da filha, isso vai garantir uma plena felicidade para esse idoso. Não foi essa a opção do idoso desde sempre. Então, aí vem de novo um aspecto que a gente sempre discute da autonomia do idoso. Né? Então, eu acho que assim, em geral, as intervenções, né, da nossa parte foram muito bem feitas, né? Uma coisa que chama um pouco a atenção no IVCF 20, mas não precisa ser o foco agora. Na Casa Dia tem fisioterapeutas, eu tenho certeza que na medida em que o contexto da saúde geral permita um trabalho de recuperação da capacidade de mobilidade de força desse idoso já vai estar sendo feito, né? Porque no IVCF 20 ele também mostra muitas dificuldades em mobilidades básicas, é claro. Quem estava quase passando fome, desnutrindo, doente, aparente, podendo estar com uma doença bastante grave, como um câncer de pâncreas, né? E nesse contexto de um ambiente com um doente mental sem tratamento, era mais do que esperado que essas dificuldades ocorressem. Nós estamos exatamente no movimento de reverter tudo isso. Né? Mara, e eu acho que nesse sentido, você vê como que a nutrição, a desnutrição, puxa para baixo
esse indivíduo idoso? Quer dizer, eu sou menos capaz funcionalmente por conta da minha desnutrição. Eu sou menos capaz cognitivamente por conta da minha desnutrição. E eu acabo sendo menos capaz para lidar com as minhas comorbidades clínicas por conta da desnutrição. Então, vocês vejam que, como a funcionalidade não pode ser alguma coisa definitiva, né? Quando a gente vê um idoso que não consegue andar, que está esquecido, que não consegue deglutir ou que não consegue conversar, a gente não precisa deixar isso como definitivo. Pode ser que a gente reverta algumas situações e consiga ganhar. E a nutrição é uma dessas possibilidades de reversão. A outra é a depressão, né? É comum a gente pegar um indivíduo com depressão, onde ele não consegue fazer as coisas sozinho, onde ele não consegue se alimentar e por isso fica magro, ele não consegue tomar os remédios direito e por isso que ele descompensa as doenças, e a gente reverte a depressão e a gente reverte as outras coisas. Então, eu acho que este caso, ele mostra essa possibilidade de reversão a partir desse espaço. Eu não sei se alguém gostaria, que está ali conosco no chat, ou algumas das pessoas que estão linkadas com a gente, teria alguma outra sugestão para a equipe da Casa Lar, né? Eu acho que, assim, é interessante, realmente, a gente teve uma descrição, assim, evolutiva do quadro, né? Os exames, os possíveis diagnósticos, agora a expectativa de confirmação de um diagnóstico, mas aí eu queria reforçar de novo que nós, profissionais da saúde, principalmente quando olhamos para idosos, precisamos fazer uma avaliação mais ampla, né? Se a gente não tivesse recebido aqui da equipe da Casa Dia o IVCF 20 aplicado, a gente não teria como estar discutindo essa questão da cognição, do nível de desnutrição, da questão das dificuldades funcionais, de uma possível suspeita de um quadro de tristeza intensa, não quero chamar de depressão ainda, mas que a gente precisa ficar alerta, né? Então, vejam, uma evolução clínica, digamos assim, padrão, que nos fala de doença, que nos fala de exames, que nos fala de medicamentos, mostra algumas coisas, mas a avaliação completa feita pelo IVCF 20 exatamente nos ajuda a olhar o conjunto, né? Um conjunto que às vezes a gente ajusta uma ou duas medicações, como o professor Cabreira disse, ali naquele lado a gente resolve, mas tem uma série de outras coisas, né? Então, nessa série de outras coisas entra a psicóloga, continuando com a avaliação do estado mental, a nutricionista, junto com a enfermagem, garantindo uma alimentação adequada para esse paciente, né? A área de fisioterapia, tão logo possível, entrando aqui para reverter um pouco esse quadro de perda da capacidade funcional, inclusive com relatos de quedas, né? Então, esse caso é, assim, ótimo, né? Para a gente aprender que idoso precisa de médico, com todo respeito ao meu colega Cabreira aqui do lado, precisa, às vezes precisa, mas eu estou para dizer que precisa muito mais de uma equipe multiprofissional que possa intervir de maneira conjunta em tudo que eles possuem. Mara, você chamou a atenção para que o IVCF, ele é um jeito da gente enxergar melhor, né? E realmente, olha, a Secretaria de Estado do Paraná resolveu incorporar o IVCF 20 no seu protocolo, na sua rede de cuidados para o idoso, e deu uma bola muito dentro, porque a literatura científica cada vez mais gosta deste tipo de instrumento e deste instrumento especificamente, né? Então, eu acho que o Paraná está à frente, né, de muitos estados quando resolveu usar o IVCF para divulgar tudo isso, porque realmente é um jeito de olhar de maneira mais ampla e aprofundada. Ao mesmo tempo que eu olho superficialmente, eu consigo ter uma noção bem clara. Eu gostaria de fazer uma provocação para vocês que estão aí do lado do computador. Queria fazer uma provocação. Vocês viram? É um paciente de 76 anos, com uma baixa condição social, tá certo? Com uma estrutura familiar ruim, que tem diabetes, que tem hipertensão, nem tanto, mas tem dislipidemia, o colesterol aumentado, tá bem? Parece que esse indivíduo
não teve um infarto, não teve um AVC prévio. No entanto, ele está usando AS, está usando estatina, que é a simvastatina, tá bem? E eu queria fazer essa provocação. Até que ponto nós podemos pegar este indivíduo e propor para ele atitudes farmacológicas de prevenção primária, pensando em que ele não venha a ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos? O que eu estou querendo perguntar para vocês é o seguinte: será que a gente tem que ficar amarrado a esse conceito de que todo paciente diabético tem que controlar o colesterol muito mais baixo, pode usar a aspirina e que isso vai fazer prevenção? Será que isto a gente não tem que olhar para que indivíduo nós estamos falando? E nós estamos falando para um indivíduo de 76 anos, com uma possível neoplasia gástrica, tá certo? Um indivíduo já em situação de fragilidade, né? Então, eu queria que vocês escrevessem isso. Vocês continuariam a prescrever a simvastatina? Continuariam a prescrever a aspirina, que é o AS, ou não? Ou reconheceria que a prevenção primária ou até secundária nessa situação era desnecessária, que ela não impactaria na qualidade de vida do indivíduo? Sem cortar o raciocínio de vocês, mas só para aproveitar essa provocação do Cabreira, vejam que a Márcia Cristina, que está ali com a gente, fez uma provocação também um pouco nessa linha, né, de que até que ponto, se a gente usar algumas alimentações que podem ajudar a elevar a serotonina, isso poderia melhorar o humor, poderia melhorar o estado mental. Eu só quero aproveitar essa provocação da Márcia Cristina, que está conosco, para dizer, será que tudo isso que a gente está sempre tratando com medicação não teriam outras estratégias de intervenção muito mais, eu diria, naturais ou orgânicas e que poderiam ter um impacto tão bom na vida dele? É nessa linha que o professor Cabreira está perguntando, né? Precisa precisa simvastatina, precisa de tudo isso para garantir a qualidade de vida de um indivíduo com 76 anos? Né? Mara, eu acho que... tá me ouvindo? Sim, pode falar. É a Celita, da fisioterapia. Pode enquanto falar, o pessoal Celita. enquanto as pessoas pensam sobre essas questões, gostaria de falar alguma coisa sobre a fisioterapia, né? Com esse idoso, né, bastante debilitado, bastante restrito, a gente tem que ter um olhar também para a questão respiratória, né, como ele está limitado em suas atividades. Então, pensar, enquanto isso, na parte respiratória. E também começar algumas atividades, que aí a gente vai ter que dosar bastante, né, com essa perda de peso, bem importante. A perda de massa magra, né, vai acontecer junto. Então, assim, de iniciar alguns exercícios e, né, daí com a melhora do quadro nutricional, ir aumentando progressivamente, mas que a gente precisa já começar a ver esse idoso como um todo. E até, né, tem a questão de prevenção de quedas, a questão de risco de quedas no domicílio. Ok, obrigado, Celita. Só para explicar aí para os colegas que estão de longe, a Celita, ela consegue falar conosco, assim como, porque ela está numa sala próxima aqui, nossa, e que tem também a capacidade de dialogar aí pelo áudio conosco, tá? O que, para vocês que estão de longe, a gente tem que seguir pelo chat mesmo. Alguém teria aí alguma ideia, alguma proposição na linha que o professor Cabreira colocou sobre a questão de todas essas intervenções preventivas, mas que talvez a gente possa fazer de uma maneira não medicamentosa? Como que vocês veem essas questões aí? Vou marcar tempo para pensar. Brincadeira. Uma pergunta assim mais direta, né, que pode chocar, é o seguinte: e se ele quiser comer, por exemplo, um doce de goiaba ou uma paçoquinha, a gente deixa ele comer ou não? Não é verdade? Né? Eu acho que dá até para a gente conversar aqui, né, sobre isso, porque nós temos um outro evento que é o quanto que a gente é iatrogênico naquela coisa obsessiva de buscar os nossos limites, né? Então, assim, nós somos obsessivos para baixar o colesterol, nós somos obsessivos para baixar a glicose, somos obsessivos para baixar a pressão, e a gente
pode ser obsessivo para dar para esse indivíduo qualidade de vida, né? Que muitas vezes não vai vir junto com a glicose baixa. Tá bem? Nós temos mais uma pessoa ali, eu não consegui identificar o nome, mas que está conosco lá de São José dos Pinhais. Tomara que aí não esteja muito frio, né? Parece que é alguém da área de psicologia que vem aí propor também uma intervenção na área nutricional, de uso de apoio de probióticos, probióticos, para auxiliar a questão do equilíbrio intestinal dele. Só aproveitando um pouquinho, Cabreira, isso foi uma coisa que me chamou a atenção também, e que às vezes as equipes não percebem, né? No começo, desde o começo, ele tinha um relato de uso de sulfato ferroso 40 miligramas. E depois, acho que pela piora do quadro com o quadro infeccioso, eles optaram por Noripurum injetável, né? Eu acho que também essa questão do sulfato ferroso é uma questão que impacta um pouco nessa questão intestinal. Acho que não vale a pena. Eu acho que você está levantando uma questão importantíssima, que a gente esqueceu de falar dessa anemia, né? Primeiro é o seguinte, olha, se a gente pegar uma anemia numa criança, a chance dessa anemia ser por falta de ferro é muito grande, Ainda entre os idosos, a chance de ser por falta de ferro, ela é grande, mas ela não é muito grande, porque ela pode ser por outras coisas, pode ser por uma doença crônica que não vai adiantar fazer mais ferro, vai até atrapalhar, pode ser por absorção da vitamina B12, tá certo? Que não adianta dar ferro, pode até atrapalhar, e bem como disse a professora Mara, o sulfato ferroso, ele é um medicamento difícil para ser tomado, gera obstipação, tá certo? Gera desconforto, pode interferir na plenitude gástrica. Então, eu acho que não é difícil, não é caro a gente fazer exame de sangue para identificar qual é a causa desta anemia, né? São exames que a gente consegue fazer com muita tranquilidade. O próprio hemograma, bem interpretado, pode nos ajudar a dizer o seguinte: será que toda anemia precisa de ferro? Algumas não vão precisar e algumas não devem utilizar ferro. Ali, ó, só agradecendo então a sugestão do probióticos foi da nutricionista, né, de Irati, que está lá com a equipe de São José dos Pinhais. Obrigado pela participação de vocês aí, tá? Agora ali nós temos ali a doutora Adriane Mirro, que levanta aí uma outra questão importante, principalmente por ser um idoso com uma suspeita de câncer, né, do sistema gastrointestinal, que às vezes também esse quadro pode estar associado a um sangramento que às vezes pode ser um sangramento que a gente chama de sangramento oculto, que ele não é assim evidente, não é aquele sangramento que a gente vê claramente, mas que ocorre de maneira contínua dentro do sistema gastrointestinal e que, caso comprovado a anemia com deficiência de ferro, é uma das causas frequentes em idosos, né? O sangramento oculto por alguma razão ainda não totalmente diagnosticada e que às vezes leva a uma anemia. Então aí a gente volta de novo e aí ela está até nos lembrando que o AS, né, dependendo da dose, pode ser também um fator que facilite essa ocorrência de sangramento que talvez não seja tão evidente, pode ser um sangramento oculto. Mas aí volta a sugestão do professor Cabreira de um hemograma, né, Cabreira? Sem dúvida. E sempre, né, concordando com a doutora Adriana, né, sempre que a gente tiver uma anemia por falta de ferro no paciente idoso, a gente tem que procurar todo o tubo digestivo, tá certo? Pode ser problemas de estômago, pode ser problema de intestino. A gente sabe que o câncer de intestino também dá a anemia, principalmente quando ele vier do lado direito, tá bem? Então, assim, é fundamental isso. E, além dos remédios que a gente sabidamente sabe, a gente reconhece como interferindo na coagulação, como a AS, que vai interferir na função da plaqueta, nós sabemos também que o uso crônico de anti-inflamatórios pode dar microsangramentos,
microsangramentos que podem contribuir para a falta de ferro desse indivíduo só por utilização de medicamentos, né? Então, eu concordo também, mas eu acho que a gente, sempre que tiver anemia, a gente tem que dar sobrenome para essa anemia, tá certo? Anemia, nem toda anemia tem sobrenome como ferropriva. Ela pode ter de outros aspectos também, e isso vai facilitar a nossa conduta. Ok. Bom, eu acho que nós estamos aqui, parece que não, né? Mas olha aí, tá vendo? Foi um caso, né, quase de surpresa, né, que nós trouxemos para cá. Eu queria agradecer muito o esforço da Verusca, o esforço da equipe lá da Casa Dia, né? Que bom que vocês estiveram aqui conosco, trouxeram os casos com os dados que vocês têm, né? Eu queria reforçar a outros serviços que estão ligados a nós agora. Gente, essa discussão de caso, ela é uma coisa, assim, muito aberta, né? Não há problema se vocês trouxerem alguns casos onde, por exemplo, esse caso mesmo, se vocês olharem bem, nós não tivemos resultados de nenhum exame complexo, de alta complexidade, e em cima da avaliação, eu diria, básica ou essencial da equipe, nós já conseguimos levantar vários aspectos de discussão. Então, eu queria realmente estimular as equipes dos serviços de saúde do entorno de Londrina, tá? Que selecionem casos, né? Que procurem a Verusca, digam, Verusca, a gente queria discutir lá, né? Com a Mara, o pessoal lá da UEL, um caso lá na videoconferência, tá? Caso a equipe tenha alguma dificuldade de estar completa aqui, não tem problema, hoje veio a Jaqueline, ou alguém do próprio Regional de Saúde ou do Cismepar pode nos ajudar apresentando o caso, tá? Então, a gente está realmente à disposição de vocês. Esses encontros online ocorrem sempre uma vez por mês, tá? Nós temos uma agenda aqui, hoje eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos técnicos aqui da telemedicina, que por uma opção, quiseram estar conosco, eles poderiam não estar, porque estamos num movimento aí de paralisação, de um diálogo duro com os nossos patrões, o nosso governo, né? Mas eles optaram numa parceria de manter a nossa teleconferência hoje com vocês. Então, eu já quero reforçar que a próxima teleconferência vai ocorrer no dia 5 de julho, tá? Então, nós temos aí um mês. Perdão. 5 de julho é hoje, né, gente? Ó, eu acho que eu vou precisar fazer um teste de mini mental aqui, mas vamos lá. Vamos para agosto, então. Dia 2 de agosto, tá bom? Então, assim, se tiver algum serviço linkado conosco, que queira encaminhar um caso, nós temos tempo. A gente tem pedido só que o quanto possível, se o caso chegar pelo menos uma semana antes para nós, porque isso facilita que a gente também possa ler, possa refletir um pouco com calma para ajudar cada vez melhor vocês, tá? Então, repetindo, dia 2 de agosto, nós vamos ter novamente, pontualmente, às 2 horas, a gente se conecta e aí vocês podem encaminhar o caso. Estão perguntando ali no chat como encaminhar o caso, né, Verusca? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Cabreira? Eu só quero fazer um convite para todo mundo do estado do Paraná para participar do Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que vai ser realizado este final de mês, aí em Curitiba. Vai ser um congresso muito bem elaborado, com questões bastante modernas, bastante importantes para o nosso dia a dia. Como é importante, gente, a gente participar, para a gente conviver com as pessoas, né? Criar amizades, assistir palestra, fazer perguntas. Então, todos estão convidados para participar do Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que vai ser feito lá na Expo Unimed, em Curitiba, 25, 26 e 27 de julho. Boa tarde, pessoal. Os casos eles podem ser encaminhados para o e-mail do Cismepar, que é o e-mail escoladesaude@cismepar.org.br, e eu estou à disposição pelo WhatsApp também, no 43 99131 4516. 43 @cismepar.org.br. 439 9131
4516. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá, tá? É assim, olha, a gente pode até trazer casos dos projetos que a gente tem aqui, mas esse não é nosso objetivo aqui, tá? Nós queremos receber casos de vocês, queremos poder ajudar vocês na análise desses casos. Procurem a Verusca, ela tem sido o nosso contato na organização dos casos que vêm estar conosco. Caso realmente ninguém da equipe possa estar conosco, a gente cria uma estratégia, né? Aí a única coisa que a gente pede é que a equipe que enviar o caso procure estar online para que, inclusive, a gente possa fazer esse diálogo de complementação de dados, nem que seja pelo nosso chat, se vocês não puderem estar presente aqui conosco, tá bem? Então, acho que nessa linha eu vou de novo agradecer. Jaqueline, muito obrigada, tá bom? Jaqueline veio aqui como assistente social, tá vendo, gente? Ó, não precisa ser médico, pode ser qualquer membro da equipe. O importante é trazer os dados, né? Todos nós, os membros da equipe, conhecemos os nossos casos. A Jaqueline, como assistente social, foi super competente, trouxe as informações que a gente, inclusive, precisava saber sobre o contexto do cuidador, né? Então, de novo, eu quero agradecer, reforçando para vocês, além do convite que o professor Cabreira fez do nosso Congresso Sul-Brasileiro, no dia 2 de agosto, às 2 horas, a gente estará novamente aqui com um novo caso para que a gente possa dialogar, tá? Muito obrigado a todos, um bom final de semana, tomara que o inverno seja bom para a gente se divertir e passe rápido para a gente não congelar, né? Aqui em Londrina ele ainda não chegou, mas a gente tem notícias que em outros locais do estado vai ser bastante intenso o frio nesses dias. Bom final de semana para todos.